Good morning, Your Holiness. Tashidele. Bom dia, Sua Santidade, Very honored Tashidele. to have a chance to Estamos muito honrados em ter a oportunidade de ter essa conferência online com o senhor. Hoje temos presentes pessoas dos países bálticos e um dos Estados Unidos. where greed seems to dominate our society. Hoje em dia nós estamos vivendo em uma sociedade que sempre parece que a ganância está dominando a nossa sociedade. From such ancient teachings as Buddhism and Christianity. Subject for our today webinar is moral ethics. Today O tema da nossa conferência hoje é Latvia. ética e moralidade. E teremos presente pessoas também da Latvia e Letônia. Yes. Few occasions, I have been Latvia. Em algumas ocasiões eu estive na Latvia. The reason I usually give some teaching. A razão pela qual eu fui ali é porque eu, em geral, ministro alguns ensinamentos às pessoas russas. After I give some teaching, some Uma vez em Delhi, depois que eu dei alguns ensinamentos aos russos em Delhi, e um russo chegou até mim, veio até mim e me disse some teaching from you. que muitos russos querem receber ensinamentos do senhor, mas em geral para eles vinha até aqui na Índia é muito custoso. Então as pessoas russas pobres eles não conseguem vir até aqui na Índia. Expression to me. Isso foi aquilo que esse russo me falou e eu fiquei muito tocado com isso. Visit Então, em razão disso, eu tentei visitar algumas vezes a Latvia. Number of Russians much easier come to Latvia. Porque na Latvia era muito mais fácil das pessoas russas chegar até a Latvia. E os latvianos também, eles têm um coração muito afável. Take care of me. E eles têm muito cuidado de mim. A few years, I think at least 2-3 years, I annually visit. E por 3 anos consecutivos, eu acho 2 ou 3 anos consecutivos, uma vez ao ano, eu fui até a Latvia e dei ensinamentos. Provided by local authority. E as facilidades promovidas pelas autoridades locais também foi muito eficiente They come. durante essas minhas visitas. E também foi fácil para os mongóis chegarem até a Latvia. Então, a minha memória das minhas visitas à Latvia é muito fresca na minha mente. Então, eu gostaria de expressar a minha profunda admiração por todos vocês, organizadores, os oficiais e todos aqueles que tomaram conta de mim durante as minhas visitas na Latvia. So now, topic moral and ethics. O tema de hoje é ética e a moralidade hoje e amanhã, ou no presente e no futuro. Of course, according to different religious traditions.
Sobre ética, a ética, falando de várias religiões, é relacionado, depende das religiões, é relacionado com a fé. Mas, em geral, according Indian tradition, eu sempre falo de ética do ponto de vista da Índia, da tradição milenária indiana, que não é necessariamente que a pessoa tenha uma fé, seja que a pessoa seja um adepto a uma religião ou não. A ética é básica do ponto de vista da ética secular. practical level, now here, E um nível prático, falando de ética nesse planeta onde existem 7 bilhões de pessoas, nós somos todos seres humanos. Todos nós, 7 bilhões de pessoas, somos seres humanos e todos nós devemos coexistir juntos nesse planeta. sometimes in the past, this is several years, you see, we human beings, too much involved violence. No passado, todos esses bilhões de pessoas foram envolvidos em muitos sofrimentos, em guerras e muito dinheiro foram gastos para desenvolver armas destruidoras. E isso é uma coisa muito triste. Nós, seres humanos, somos animais sociais. Now some scientists say E mesmo agora, alguns cientistas dizem que os animais sociais, their existence porque a existência desses animais sociais depende dos seus grupos, social animal então, por natureza, esses animais sociais desenvolveram o senso de comunidade, o senso de grupo, sempre existiu entre esses animais. E nós, seres humanos, nós também somos animais sociais. Isso é aquilo que diz o cientista. Então, desde que nós nascemos, a nossa felicidade depende de outras pessoas. Primeiramente, das nossas famílias e e depois da nossa comunidade social. Então, basic nature essa é a nossa existência. Então, sense of community. desde que nascemos, direto ou indiretamente, nós temos esse senso de comunidade. But sometimes you see we see very nature of human being A própria natureza, se nós vemos, a própria natureza do ser humano é essa sensação, esse sentimento de comunidade. Mas, infelizmente, isso está cada vez diminuindo com o passar do tempo. E nós, em vez de criarmos essas harmonias, a harmonia entre a nossa comunidade, em pequeno e em grande, nós brigamos e discutimos e prejudicamos uns aos outros. E no mundo atual, principalmente na situação atual, se nós vemos, os seres humanos dependem, muito mais conectados uns com os outros, dependem um dos outros. E nós devemos pensar nesses 7 bilhões de pessoas não como um indivíduo sozinho. Nós devemos pensar como nós e devemos praticar o senso de responsabilidade por todos esses seres humanos. E com isso, nós não estamos falando de vidas próximas, vidas futuras. Essa coisa depende de cada religião. O Buda, para as religiões teístas, eles falam de Deus. E para os budistas, eles falam de Buda, mas isso é uma coisa individual de cada religião ou cada filosofia. Mas o que nós precisamos atualmente é o senso comunitário de uma família única e que nós devemos coexistir juntos nesse planeta feliz, compassivamente e harmoniosamente uns com os outros. we really need.
Em geral, eu sempre digo que nós precisamos desenvolver urgentemente o senso de amor afável, de afabilidade para com todos. On top of all sort of problem or suffering. E o que está acontecendo é que, além dos sofrimentos que enfrentamos, estamos enfrentando ainda o aquecimento global. 7 billion human beings must live E nós devemos pensar que nós devemos fazer aquilo que o mais que podemos para o nosso meio ambiente, porque nós todos seres humanos devemos coexistir juntos, harmoniosamente, pacificamente, em vez de brigar e construir guerras e assim por diante. Aquilo que nós precisamos é construir uma sociedade pacífica baseado no pensamento de uma comunidade, uma família de 7 bilhões de pessoas, com uma única unicidade humana. E nós, seres humanos, temos uma grande potencialidade para promover a unicidade dos 7 bilhões de pessoas, e onde poderemos viver junto, onde nós podemos viver, coexistir junto como irmãos e irmãs, em um planeta como a nossa casa. I have been these 3 countries. E aqui está presente hoje pessoas da Lituânia, da Letônia, e eu estive em todos esses países, visitei em todos esses países. E eu, quando eu era pequeno, estudei, eu li alguns livros sobre a Segunda Guerra Mundial, e sobre o período vitoriano, e sobre os 3 países bálticos. The big nations exploitation. Então, eu vi dessas minhas leituras, eu vi que existia a exploração entre esses países. E depois eu tive a oportunidade de visitar esses países e fiquei muito feliz. Agora as coisas estão mudando. I think the ultimate source of happiness among the humanity. Eu acho que a fonte última de felicidade entre os seres humanos é aquilo que para isso nós devemos enfatizar o senso de unicidade humana e que nós devemos coexistir juntos nesse mundo. Pensar em guerras, pensar egoisticamente, com mente simplória, é uma coisa fora de tempo, é uma coisa antiga, não deve estar presente em nosso mundo cotidiano. E eu sempre digo que a mente humana tem a possibilidade de criar e tem a potencialidade de criar um futuro pacífico. A próxima, agora as perguntas de um deputado da Estônia. My question is, what is the biggest lesson and gift of a pandemic to His Holiness himself? Minha pergunta qual é a lição que essa pandemia trouxe à sua santidade? Illness is a number of people suffer. Você vê, com essa pandemia, muitas pessoas estão sofrendo. Eu sou somente uma pessoa humana entre esses 7 bilhões de pessoas. E quando eu vejo meu irmão e minha irmã sofrendo devido a essa pandemia, eu me sinto muito mal. E nesse período de pandemia, muitos doutores, enfermeiras dedicaram profundamente para ajudar a diminuir essa pandemia, e eu admiro muito.
E durante as minhas preces cotidianas, eu sempre penso nesses pacientes, nessas pessoas que foram contaminados por essa Covid. E eu rezo para eles. Assim como eu, como monge budista, eu recito Goddess Tara. Eu rezo para Tara, para a deidade Tara, Om Taretu Taretu Resoha. E eu acho que vocês, meus irmãos e irmãs, vocês também podem recitar esse mantra da mãe Tara, Om Taretu Taretu Resoha. Esse mantra é muito poderoso para pacificar essa pandemia. Next question comes from Latvia, Member of Parliament, Deputy Minister of Education and Science, Mr. Reinis Notiņš. Please welcome. A próxima pergunta é de um deputado da Letônia e vice-ministro da Educação e Ciência. Sua Santidade, eu tenho pensado muito como abrir a possibilidade para a educação. However, changing world we live in do require to learn more things, new things. Sometimes it requires to forget what we have learned and learn again. This is especially important in 21st century. Your Holiness, my question is, how to inspire more people in society to lifelong learning? Sua Santidade, minha pergunta é como inspirar mais pessoas na sociedade para a aprendizagem, a educação e o autodesenvolvimento ao longo prazo em todas as idades? Então, nós, seres humanos, temos esse cérebro muito especial. Então, a educação é muito importante. Os seres humanos, como os outros animais, todos nós queremos o sofrimento. Todos nós queremos a felicidade e não queremos o sofrimento. Então, é uma coisa natural de todos os seres sencientes. Como eu mencionei antes, nós devemos pensar que usar o nosso cérebro humano e pensar que todos nós devemos coexistir junto nesse planeta e não ter mais oportunidade de individualidade, eu e os outros. Então, por meio da educação, nós devemos falar mais sobre os valores humanos básicos, que é a compaixão e o amor afável, ou a afabilidade. No passado, existia muito essa divisão, minha nação, a sua nação, mas isso é uma coisa fora do tempo. Nós devemos pensar agora como a sociedade como um todo, que todos nós devemos existir juntos, coexistir juntos, viver juntos. E por meio da educação, nós devemos, com a educação, nós podemos desenvolver o senso de unicidade humana. Now here, education. Modern education mainly oriented about falando de educação, a educação moderna é mais orientada aos valores materiais. E a educação indiana antiga fala mais sobre a educação da mente. E esse tema já existe. E a Índia, sobre esse conceito, desenvolveu a não violência e a compaixão. E esse conceito da não violência e compaixão já existe aqui na Índia há mais de 3.000 anos. E nós devemos incluir esses pensamentos, esses conceitos indianos na educação moderna.
A minha própria mente é muito científica, I studied porque eu estudei Buddhist Nalanda tradition. eu estudei a Use reason, not belief. Eu estudei a tradição de Nalanda, e a tradição de Nalanda foi sempre baseada na investigação. E Buda, ele mesmo, ele disse, meus seguidores, vocês não devem me seguir, meus ensinamentos devido à fé, mas devem seguir meus ensinamentos por meio de total investigação. E isto é muito cercano ao que dizem os cientistas. Eles investigam investigam e fazem experimentos. E eles não seguem uma teoria devido à fé, eles seguem devido à investigação. Mental health. Então, a paz mental é muito relacionado à saúde. A paz mental é muito relacionada à saúde mental. E nós devemos aprender a como transformar a nossa mente Very, very important. por meio da educação. Talking about God. E sem falar de Deus e falar de Buda. Nós devemos Happy human. falar de educação e desenvolver os métodos em como construir uma sociedade pacífica, uma sociedade feliz. E hoje em dia eu desenvolvi os conceitos de higiene mental e higiene física. E entre a higiene mental e a higiene física, a higiene mental é muito mais importante para uma paz mental e para desenvolver e cultivar essa higiene mental, nós devemos incluir no sistema educacional moderno como construir, como desenvolver essa paz mental para uma sociedade saudável e pacífica. On scientific basis, some education about how to develop peace of mind. Okay. 다. Oh. So I think people showing interest about education is now compare ancient time. Now, Eu acho que agora as pessoas que estão interessando na educação é muito maior do que no passado. E eu repito que a educação moderna deve incluir no sistema educacional, no currículo educacional, essa ética secular em como cultivar uma mente pacífica. best material. E eu acho do meu ponto de vista, para incluir esse sistema de como cultivar uma mente pacífica, e futuramente uma sociedade pacífica e harmoniosa e feliz, os tratados indianos, principalmente aqueles da Universidade de Nalanda, fornecem muitas coisas que podemos utilizar para incluir no currículo em como cultivar a nossa mente pacífica, como cultivar a nossa paz mental. Your Holiness, it is a great honor to meet you and to ask you a question. Also, I'm sending you greetings from the smallest nation of Europe called Livonia, still living in Latvia. So my question is, why so often mankind chooses cowardice and hope that somebody else will solve their problems? Essa é uma pergunta do polícia militar e membro do Conselho Municipal de Riga.
Sua Santidade, por que tantas vezes a humanidade escolhe a covardia em vez de ficar sob a luz e lutar contra as trevas e permanece à espera que outros resolvam seus problemas, especialmente na política, onde a luxúria com dinheiro e poder é dominante? Eu acho que Dominant. Now they're gradually now changing. antigamente a política, o poder político e o poder militar era muito dominante, mas eu acho que agora as coisas estão mudando Meaningful democracy, e estão caminhando mais para uma democracia. and as the socialist country, E como os países socialistas, socialism, thinking about public por exemplo, o socialismo, a palavra socialista é pensar sobre as pessoas, principalmente aquelas pobres pessoas. or taking care about power. That kind of socialism. Mas aqui eu não estou falando, aqui eu não estou falando de um socialista que se aproveita do poder para comandar os outros. Eu estou falando de um o socialismo genuíno, que é aquele de ter cuidado das outras pessoas, e principalmente das pessoas pobres. Past century, Do meu ponto de vista, eu acho que o mundo atual, comparado com o mundo antigo, as coisas estão melhorando. No passado, very important. o poder era considerado uma coisa muito importante, mas eu acho que gradualmente isso está mudando. So now, genuine socialist E o socialismo genuíno é onde você mesmo tem cuidado completamente das pessoas, onde todos trabalham juntos well-being of all people. para o bem-estar de todas as pessoas, e principalmente para as pessoas pobres. Todos trabalham juntos para o bem-estar de toda a comunidade, de todas as pessoas, e principalmente das pessoas pobres. E eu acho que se a socialismo fosse imbuído da ética moral, será uma coisa muito importante e muito benéfica para todos. Next question from E a próxima pergunta Mr. Walter Berg. é de um membro do Conselho Municipal de Riga, Walter Begas. Senhor Senhor, o que o senhor valoriza mais? A inteligência das emoções ou as emoções da mente? A inteligência das emoções ou a inteligência da mente? Or experience is part of mind. Sensações é parte da nossa mente, é parte das nossas emoções. As I mentioned earlier, Como eu mencionei antes, the Nalanda tradition de acordo com a tradição de Nalândia, os tratados da tradição de Nalanda tem tratados muito detalhados sobre a mente e os eventos mentais. is part of mind. Então, sensação é parte da mente. Mind is the general name. A mente é o nome geral, mas dentro da mente tem vários tipos de mentes menores ou eventos mentais e as experiências emocionais. E também a sabedoria. A sabedoria é parte da nossa mente. It is important Então, agora é importante que nós to study estudamos profundamente sobre esses pontos. about E não devemos não devemos só estudar, não devemos só ter fé, mas devemos estudar sobre o mundo interno da nossa mente. E existem vários livros bons sobre isso. to study. You see, about mind, about submind. E aqui na Índia agora as pessoas estão estudando sobre a mente
como um tema regular, não como parte filosófica ou parte de religião. About the system of mind, E emotion. nós devemos ganhar um conhecimento completo sobre como funciona a nossa mente, e com isso nós teremos mais ferramentas para enfrentar as nossas emoções negativas e eliminar as nossas emoções negativas e construir e desenvolver as nossas emoções positivas. Calm mind person. Okay. E quando nós teremos essas ferramentas, nós poderemos construir uma mente muito pacífica. Mr. Helmut Anton, please welcome. A próxima pergunta é de um representante da comunidade budista da Letônia, Helmut Arkans. Sua Santidade, como deveria um budista ocidental do século XXI abordar... Ou seja, nós budistas ocidentais estamos tentando ser um budista do século XXI. E estamos estudando vários textos, vários tratados como Lama Tsongkhapa e dentre outros. Mas com essa pandemia esses estudos foram interrompidos. Minha pergunta é: como deveria um budista ocidental do século XXI abordar a hipocrisia, as mentiras e as violações da liberdade de expressão por parte dos líderes políticos e estatais, monopólios tecnológicos e a grande mídia tão vividamente exibida durante o recente episódio da Covid? As I mentioned earlier, Como eu mencionei antes, in the past, no passado, you see, the power dominant people. o poder dominava as pessoas, o poder político dominava as pessoas. Mas gradualmente isso está mudando. As your own master. E é verdade, como Buda disse, cada ser individual é o seu próprio mestre, como Buda mesmo disse. E então você deve usar o seu próprio poder e não submeter às ordens de outras pessoas. Você tem que usar a sua própria sabedoria, a sua própria sabedoria. So these E não ser submisso à ordem de outras pessoas. some restriction about freedom of speech. Now these E essas gradually now changing. até esses limite à liberdade de expressão e assim por diante está mudando. Então, quanto mais nós temos uma educação boa, mais conhecimentos, nós podemos conduzir a nossa mente de uma maneira positiva. E nós devemos criar uma sociedade genuína, uma sociedade socialista genuína, em base aos conhecimentos, baseados nos conhecimentos. E, eu tenho notado que antigamente existiu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Different E eu tive contatos com pessoas de vários domínios, inclusive cientistas. E falando com eles, eu vejo que as coisas estão mudando, Mas a coisa mais importante é a educação e ter informações positivas, verdadeiras. to do something different, but the televisions or personal mobiles. So now E nós devemos atualmente nós temos muitos meios de comunicação, televisão, celulares e assim são todos meios de comunicações.
distort information. E nós devemos investigar, investigar propriamente, porque porque muitas pessoas tentam distorcer as verdades e dizendo mentiras. E nós devemos investigar, porque no final todas as pessoas que estão tentando distorcer as informações, no fim eles mesmos serão derrotados. Because of education, because of information, and wider sort of contact each other. So I think things are E por causa da possibilidade dos sistemas de comunicação e dos estudos, eu acho que as coisas estão progressivamente mudando. We Can Save Children Foundation, United Nations Economic and Social Council. A próxima pergunta vem dos Estados Unidos. Um diretor executivo, fundador da fundação We Can Save Children, representante do Conselho Econômico e Social da ONU e laureado, e ator de Hollywood. Minha pergunta para o senhor é, Sua Santidade, como nós, como humanos, como nós podemos progredir respeitando as crenças uns dos outros, enquanto ainda defendemos os direitos humanos, que nem todos veem como os universais? Como eu já mencionei antes, whether we like it or not, seja que nós gostamos ou não, nós devemos coexistir juntos nesses planetas. concept of different nation. Esse conceito de diferentes nações, diferentes religiões, diferentes cores, são coisas secundárias. São coisas secundárias. A coisa importante aqui é que nós devemos pensar que todos nós somos seres humanos e devemos coexistir juntos nesse planeta. Esta é a realidade. The gap rich to poor. E aqui a lacuna entre pobres e ricos é uma coisa muito triste. Nós devemos trabalhar profundamente para reduzir essa lacuna entre ricos e pobres. Economicamente, quando os ricos se tornam mais ricos, os pobres se tornam mais pobres e os pobres não têm oportunidade de estudar e assim por diante. Então, por isso que eu digo que o socialismo baseado no princípios, nos valores éticos morais é muito importante na sociedade no tempo atual. I think things are changing better. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que as coisas estão mudando. E porque nós temos mais conhecimentos e mais oportunidades de aprender. Eu sou otimista. E como eu mencionei antes, a educação é muito importante, principalmente para a geração nova. E os estudantes devem ter acesso devem ter acesso à informação corretas. E eles devem aprender e imbuir nos seus estudos a unicidade humana. Como a unicidade humana, que nós devemos coexistir juntos, esses 7 bilhões de pessoas. Coisas como informações como cores, nações, religiões são coisas secundárias. A coisa mais importante que eles devem cultivar é a unicidade humana desses 7 bilhões de pessoas. A próxima pergunta é do luterano. Sua Santidade, isso é uma oportunidade para estar aqui e colocar minha pergunta. Hoje se diz com frequência que as religiões tradicionais serão forçadas a se transformar diante das rápidas mudanças na sociedade. O que o senhor pensa? Qual é o futuro das antigas tradições espirituais, principalmente do cristianismo e do budismo, no século XXI? Yes. Now one example.
Aqui um exemplo community. entre a sociedade budista, Now, through more awareness, por meio knowledge about do conhecimento geral e do conhecimento da ciência, old thinking, então esses pensamentos antigos budistas for reason, está mudando. Antigamente, ou pensavam, as pessoas budistas não estudavam muito, as pessoas em geral budistas não estudavam muito, e eles acreditavam no budismo mais por meio da fé. Mas hoje em dia, a sociedade budista está mudando, e eles estudam e investigam, Muslims, e tem mais conhecimentos de outras filosofias, outras religiões. Então, meus irmãos e irmãs cristãos e islâmicos, nós devemos estudar as religiões do ponto de vista investigativo e não só por meio da fé. E devemos interagir com outras filosofias e outras religiões. about Buddhism, Eu repeat the old way also to teach. Eu dou ensinamentos budistas, mas eu não sigo muito os princípios antigos de ensinar budismos. Also, you see, Não sigo os princípios antigos de ensinar a filosofia budista. Então, vocês, meus irmãos e irmãs cristãos e islâmicos e assim por diante, vocês têm que pensar em uma maneira mais científica. E a mensagem principal a mensagem principal de todas as religiões é o amor afável. like our Father, Então, vocês que acreditam em um Deus criador, Deus é o nosso Pai e Ele é aquele criador de todo o mundo. E esse Pai, Deus criador, Pai, compassionate soul, ele é um ser compassivo, amoroso. E nós, segundo vocês, nós somos todos filhos desse Pai amoroso, compassivo. loving kind sort of Father. Então, de acordo com esses princípios, nós devemos desenvolver um amor compassivo e desenvolver esse senso de irmãos e irmãs e que devemos coexistir juntos. Então, diferentes filosofias têm diferentes conceitos. Within one religion, there are some different E entre as religiões existem algumas diferenças, diferentes visões. the important Mas a coisa principal que nós devemos prestar atenção aqui é que é a mensagem comum entre todas as religiões, que é o amor afável para com todos os seres. Então, diferentes religiões, existe diferentes maneiras de explicar esse amor afável. we can work together. Mas se nós pegamos essa mensagem principal de amor afável por todos os seres, nós devemos trabalhar juntos sobre esse princípio e desenvolver esses princípios de amor afável mais e mais. So these are real sort of message Isso é a verdadeira mensagem de todas as religiões as a practice. e a mensagem prática de todas as religiões. I don't think, you see, time change now, 21st century, Eu acho que these basic religious sort of concepts very much relevant. Eu acho que mesmo que estamos no século XXI, esse conceito básico de amor afável ainda existe. Então, aquilo que nós devemos mudar é as partes ritualísticas de cada religião. Então, por exemplo, no budismo tibetano existem muitos rituais. Eu acho que esses rituais são realmente insignificantes. Christian brothers, Então, meus irmãos e irmãs cristãos, eu digo que eu falo para vocês também que muita ênfase nesses rituais devem ser mudados, reduce. devem ser reduzidos. One of my commitment
Por exemplo, um dos meus empenhos é promover a harmonia entre as religiões. Eu respeito todas as diferentes tradições religiosas, porque todas elas carregam a mesma mensagem de amor afável e compaixão. Então, do ponto de vista filosófico, cada uma de suas religiões é uma coisa individual. Mas o que nós devemos concentrar é na mensagem mental, na mensagem principal de todas as religiões. Sua Santidade, nas escolas letão, o ensino da ética está nas três primeiras séries, nas três séries primárias, e não em todas as escolas. Nos tempos estressantes de hoje, quando a moral e a ética têm que enfrentar a hipocrisia, quão importante seria para as crianças estabelecer as bases da ética em todos os graus escolásticos até o final? Como eu já disse, a natureza básica humana é a compaixão. E nós somos animais sociais. E como os animais sociais, nós dependemos uns dos outros. Então, a base da humanidade também é a moralidade. Do ponto de vista filosófico, cada tradição religiosa tem a sua filosofia. A coisa importante é que nós devemos cultivar aquilo que todas as religiões têm em comum, que é o amor afável, ou afabilidade. E se nós cultivamos essa afabilidade e o amor afável para com todos os seres sencientes, o perdão para com os outros seres automaticamente surgirá. E nós devemos encontrar meios para cultivar a nossa paz mental. Isso é outra coisa muito importante. Tradition or different sort of cultural heritage, you see, you need a different kind of explanation. But all religion is same. E depende de cada país, cada cultura hereditária, cada um tem as suas diferentes filosofias. Mas nós devemos prestar atenção àquilo que é em comum com todas as pessoas, que do meu ponto de vista, eu acho que a Índia é um exemplo onde todas as religiões coexistem juntamente aqui na Índia. Eu acho que todo o mundo inteiro deve tomar a Índia como um exemplo, porque mutual respect. Like that. So, like our neighbor, like Gaza. Por exemplo, eu vejo nossos países vizinhos, Síria, Afeganistão, onde predomina a religião islâmica, e porque eles não têm esse conceito de coexistência juntas como seres humanos, então eles brigam, eles prejudicam uns aos outros, e isso também eles não têm um contato positivo uns com os outros. Então, é porque eles não têm esse conhecimento de coexistir junto como seres humanos. E na Índia, eles têm esse princípio básico que, apesar de diferentes religiões, eles têm que coexistir juntamente nesse país da Índia. Message. So without that, humanity
will never be happy community. So, sense of brotherhood, sisterhood, on the basis of as a kind heart, not as a religious matter, but in order to E nós devemos cultivar um coração afável, não por meio da fé, family, e não pensando na fé, não por meio da fé, mas devemos cultivar um coração afável para que nós tenhamos uma família feliz, tenhamos a paz mental, uma família feliz e uma comunidade feliz. E isso só é possível por meio da educação. Então, a educação é importante em todos os graus. How to distinguish between what is at your capacity to Como distinguir entre a sua capacidade de mudar e mudar com a sua própria capacidade de mudança e aquilo que você não pode mudar. he stated Um grande mestre indiano disse: quando você enfrenta alguns problemas, analise, investigam as causas desses problemas, analisam se é possível resolver esse problema, se tem possibilidade de eliminar esse problema ou não. Se tiver a oportunidade de mudar essa situação, esse problema, você tem que esforçar o mais possível para mudar a situação. Mas se a situação, depois que você investigou, analisou e vê que não é possível mudar a situação, então você fique relaxado, que não tem nada a fazer. Então, overcome os sofrimentos, se tem possibilidade de mudar os sofrimentos, você tem que fazer o possível para mudar esse sofrimento. Se não tem possibilidade de mudar esse sofrimento, então não tem como você se preocupar desnecessariamente. Next question is, Muito obrigado, Sua Santidade. A sua próxima pergunta é: our inspiration como nós podemos encontrar a nossa inspiração e encontrar o verdadeiro propósito da nossa vida? as I mentioned earlier, Como eu mencionei antes, eu acredito que a verdadeira natureza humana é uma coisa boa, é compassiva, porque se nós vemos, nós somos animais sociais. Por exemplo, desde quando nós nascemos, assim quando nós nascemos, a nossa própria mãe, em geral, a nossa própria mãe toma cuidado de nós. compassion. Então, o primeiro momento de vida é devido à compaixão da nossa mãe. O nosso primeiro momento de vida, a nossa primeira experiência de vida é com a compaixão da nossa mãe. You see, E agora os cientistas estão dizendo que a paz mental é o fator fundamental para um corpo saudável. we can teach Então, por meio da educação, nós podemos educar as pessoas, e ensinar eles que eles têm que ter um coração afável. secular ethics. E para isso, os tratados indianos são muito importantes para isso. That is secular ethics. Então, onde fala da ética secular. E a ética secular é muito importante para termos um coração afável. question is, A próxima pergunta what é: is the relation qual é a relação entre mental wellness entre and how do we a saúde física e mental e como alcançar o equilíbrio entre ambos? Now, I have some great scholar about brain. Eu tenho grandes amigos. You see, those brain specialists
Eu tenho grandes amigos neurocientistas. Sobre o cérebro, esses neurocientistas podem explicar melhor, mas ao mesmo tempo que tem o cérebro, nós temos algo que afeta o nosso cérebro, e isso é chamado a mente. E dentro dessa mente tem as emoções. E a paz mental é muito importante. Aqui você tem que saber que o que significa emoção e quais são as emoções que destrói. E você deve saber que a emoção que mais destrói a nossa paz mental é a raiva. Então, um autocentrismo, e por causa dessa raiva, e essa raiva surge devido a um autocentrismo. Naturalmente, para cultivarmos a paz mental, uma mente altruística é muito importante. Como eu disse, o socialismo genuíno é baseado sobre o altruísmo e não sobre e não dominado pela política, o genuíno socialismo. O socialismo genuíno realmente é isso que diz a palavra socialista. Socialismo genuíno. Um Estado socialista é aquele que realmente pensa no bem-estar de todos os seres, principalmente das pessoas pobres. Eu, do meu ponto de vista, eu sempre pratico, eu considero todas as pessoas como os meus irmãos e irmãs, sem focar na divisão, sem pensar qual é a sua religião, qual é a religião dele, qual é a cultura dele, qual é o status social deles. Eu, quando vejo esses seres, eu vejo uma pessoa com 2 olhos, com uma boca, com um nariz, e eu considero eles como igualmente a mim. Eu não coloco ênfase. Quando eu vejo outras pessoas, eu não coloco ênfase em saber qual é a religião dele, qual é a nação dele e assim por diante. E isso me traz muita paz mental. Então, por isso, baseado nessa minha experiência, eu acho que devemos desenvolver uma unicidade, ver todos os seres humanos como seres, ver todos os seres como seres humanos e cultivarmos uma cultura, uma sociedade, uma unicidade, uma família humana. You surrounded by a best friend, really showing. Por exemplo, quando você, na hora da sua morte, você pode ser, se você for circundado por pessoas amigas e que se preocupam com você, você se sentirá muito feliz. Your friend, actually, friend of your wealth. Mas ao mesmo tempo, se você, no momento da sua morte, se você for secundado por aqueles que dizem que seu amigo, mas é amigo pensando no seu dinheiro e assim por diante, você vai se sentir inconfortável. The main sort of thinking is how to get some. E quando você está morrendo, tem essas pessoas que estão cercando a você, que pensam que já você está morrendo e eles estão pensando como eu vou pegar todas, porque eu vou pegar todo o dinheiro das pessoas. Isso é muito triste, é muita coisa, te dará um sentimento muito inconfortável. A sociedade atual é muito baseada nisso, é muito triste, muito
egoísmo. already mentioned briefly. When things you see face, some difficult things you see face, A outra pergunta, essa pergunta eu não entendi. É sobre como devemos reagir quando enfrentamos uma dificuldade. then Como eu mencionei antes, você tem que investigar cada situação, cada os problemas e cada sofrimento. E se as coisas, depois que você investigou e analisou, se tem uma maneira de resolver o problema, a situação, você tem que esforçar bastante para resolver essa situação. Se não tem nada a fazer, você não tem que se preocupar desnecessariamente. not sort of remain on the surface, but we must study more. Investigation. Nós devemos, cada situação, nós devemos investigar e analisar cada situação. Visto que nós temos esse cérebro maravilhoso, essa inteligência maravilhosa, nós devemos utilizá-la. So our very important Nosso cérebro é muito importante. mind. E, ao mesmo tempo, a mente que afeta o cérebro é muito importante também, é igualmente muito importante. Então, Include nós devemos incluir no sistema educacional moderno, incluir os temas sobre a mente, estudar sobre a mente, sobre as emoções, full knowledge, e com um grande conhecimento sobre como essas emoções funcionam, how to devemos utilizá-la para diminuir, uma vez que nós ganhamos o grande conhecimento sobre como funcionam as nossas emoções, nós devemos utilizá-la para como enfrentar e eliminar as nossas emoções negativas e cultivar aquelas positivas. as a religious E esses temas educacionais da mente não devem ser, são temas, And last question is, how não é esses temas, emotional hardships não é um tema de fé. of the COVID-19 pandemic? Como nós devemos, a pergunta é como nós devemos cultivar a nossa mente de uma maneira positiva durante essa pandemia? Como nós devemos manter uma mente positiva durante essa pandemia? As already I mentioned, Eu já mencionei isso antes. when some difficult Como illness quando alguns problemas surgem, inclusive a doença, whether there is nós devemos analisar se tem maneira de eliminar essa doença. E se tiver maneira, se tem maneiras de eliminar, nós devemos nos esforçar o mais que podemos para eliminar. Senão, não devemos preocupar. also you see we É como eu disse, nós devemos utilizar a nossa inteligência humana e nós devemos nos apropriar de informações corretas por meio dos celulares e por meio de informativos. you don't remain just to worry. No, Mas nós não devemos permanecer, eu estou com medo. you see, Mas nós devemos investigar e analisar e apropriarmos de informações corretas para brain e utilizar o nosso cérebro propriamente. E, por meio dessas informações corretas, se vemos que tem maneira de eliminar esses problemas, então nós devemos esforçar para isso. information is now much sort of available.
No tempo moderno, nós devemos uma tecnologia que nos permite haver muitas informações positivas. Antigamente, nos tempos antigos, em lugares remotos, eles não tinham acesso às informações e ficavam somente com medo e rezando para Deus. Mas hoje em dia nós estamos nos tempos modernos, no mundo moderno, e nós temos muito acesso às informações e nós também devemos estudar também e ter muitos conhecimentos sobre tudo. Tibet support grew in the Muito obrigada, muito obrigado, Sua Santidade. with vote of thanks. Please welcome Mr. Budrikis. Yes, thank you, Your Holiness. Muito obrigado, Sua Santidade. Great honor and É uma honra muito grande ter participado dessa conferência e, em nome de todas as pessoas aqui presentes, eu gostaria de agradecer por todas essas mensagens de esperanças, de tranquilidade, de compaixão e de paz and friendship. e amizade. We are on the other side of Mesmo que nós estamos do outro lado do mundo, nós podemos comemorar esse evento. Parliament's friendship group for Tibet, and I think on behalf of my Baltic colleagues and everyone here, Em nome de todos aqui presentes, you have friends here. eu gostaria de dizer ao senhor que o senhor e os tibetanos têm amigos aqui desse lado do mundo. Day by day, we had the same situation years ago, as you know, and you mentioned briefly earlier. This means being stripped away from the fundamental freedoms that we somehow take for granted on an everyday basis. I would want to tell that on a political level, we support the need for a dialogue in a sense that the peoples of Tibet get their constitutional right of true, and in this sense, I mean true autonomy. But we receive your message, we hear you, we learn from you, and as you see us here, we stand one and united in favor and in support of freedoms and mindfulness and especially your teachings. So thank you again very much for this meeting and the opportunity, and thank you for educating and Muito obrigado de novo por esse encontro e pela mensagem de educação que o senhor nos deu. world a better place day by day. And lastly, I hope that one day, the day will come that we will be able to strengthen this friendship on the grounds of free Tibet. Thank you very much, Your Holiness. I'm truly honored and humbled. Thank you. Thank you. I very much appreciate you. Muito obrigado. Eu aprecio muito Thank you very much. a sua preocupação pelo povo tibetano. Thank you, Now- Your Holiness, Oh, for no- your time. Now, you see the political matter. Agora, da parte política, I think 10 years, I completely retired. Now I carry Sorum regarding Tibet. há 10 anos atrás, eu me aposentei das partes políticas e agora a minha preocupação maior é preservar a cultura tibetana e principalmente a cultura budista. Now that Buddhist culture E a cultura budista originally come from Nalanda. originalmente vem da Universidade de Nalanda desde o século VIII. You see, E desde o século very VII, close link. o, Chinese emperor. o Tibete tinha um link muito cercano com a China e o rei tibetano se casou com uma princesa chinesa. E eu sempre brinco que eu sempre falo brincando que o rei So naturally, he o rei enjoy Chinese food.
Samsen Ganpo, ele casou com uma princesa tibetana porque ele gostava da comida chinesa, mas quando ele viu a escrita chinesa, ele achou isso muito bem complicado. Então, ele decidiu criar a própria escritura tibetana, o próprio alfabeto tibetano, Copy from India, copiando Devanagari, copiando, tendo como base a escritura indiana. mind. Então, esse rei tinha uma mente muito independente. Ele desenvolveu a nossa própria língua com a nossa própria escritura. Então, aí no século VIII, o rei Trisão Decem, Different sort of Buddhist tradition. And ele olhou para as várias tradições budistas existentes na Ásia, inclusive aquela chinesa, e ele achou que aquela indiana da Universidade de Nalanda era muito mais apropriada. E ele então convidou o mestre Shantarakshita, que era um grande lógico e um grande filósofo. E ele convidou esse abade Shantarakshita para vir até o Tibete. E o abade Shantarakshita, ao chegar no Tibete, ele falou: desde que vocês têm a sua própria escritura tibetana, vocês deveriam traduzir todos os ensinamentos de Buda na língua tibetana. E também traduzir não só os ensinamentos de Buda, mas os comentários sobre esses ensinamentos de Buda, traduzir todos esses tratados e comentários na língua tibetana. E então isso foi feito. E hoje em dia nós temos todos esses volumes das palavras de Buda, de seus comentários, Kangyu e Tengyu, traduzido em tibetano. E dentre esses comentários temos escrito de Nagarjuna, Arya Sangha e Shantarakshita. E todos esses tratados foram traduzidos em tibetano. text of logic. E esses tratados importantes de lógica foram traduzidos em tibetano. They not much pay attention about logic. O texto no budismo chinês, eles não prestaram muita atenção na parte lógica. Só o budismo tibetano que eles prestaram muita atenção nos tratados de lógica. Então todos esses textos de lógica existem na tradição tibetana, na língua tibetana. E eu mesmo aprendi a abordagem lógica de debate. The system of debate is when we start some topic. O sistema Answer from them, then we feel very happy to debate. O sistema tibetano é o seguinte: quando você enfrenta o seu adversário e você coloca perguntas difíceis para ele, e eles dão a resposta errada, então a gente fica muito feliz. Esse é o sistema de debate. Colocar as perguntas, colocar perguntas aos seus adversários. Much based on logical approach. So our knowledge, most profound. Eu acho que nosso conhecimento é muito enraizado na lógica budista. Value. It is a value of humanity. Esses conhecimentos é relacionado aos valores humanos básicos, aos valores humanos, e nós devemos preservar esses valores humanos. E para estudar esses tratados, a língua tibetana é a melhor língua para compreender profundamente o significado desses tratados. So usually you see everything Buddha says
A língua Pali, a tradição Pali é mais relacionado, mais nas palavras de Buda. Então, tudo que o Buda disse é sim, sim, sim. Mas a tradição de Nalanda é analisar as palavras de Buda. E mesmo que, às vezes, quando nós estudamos as palavras de Buda e encontramos alguma contradição, nós podemos refutar e investigar o que foi dito pelo Buda propriamente. So our tradition, Em nossa tradição, like that, da Universidade de Nalanda, é sempre investigar e analisar, e é uma abordagem lógica. logical approach, E something very important. então eu acho que a abordagem lógica é uma coisa muito importante no mundo atual, em qualquer situação. Sometimes I jokingly telling some my Buddhist Eu, às vezes, falo brincando que meus amigos budistas da Tailândia e de Burma, desde que nós conhecemos muito bem uns aos outros, e eu os respeito muito bem. Pali E eu respeito eles, esses monges da tradição Pali. E eu algumas vezes brinco com eles. Você é um monge, vocês é um estudante de Buda, maravilhoso. not use Mas vocês não usam a abordagem lógica. always say or Buddha said that. Vocês sempre dizem, Buda disse isso, sem investigar o que Buda disse. Mas a tradição de Nalanda, na tradição de Nalanda, nós investigamos. Então, como nós Study se como nós estudamos como nós estudamos por meio da investigação, então quando nós encontramos uma parte bem difícil, nós sabemos como responder e como investigar. E quando vocês encontram uma parte muito difícil, vocês não sabem como analisar e como investigar. logic. So today, I think among the Buddhist country, only Tibetan, we have this E eu acho que do meu ponto de vista, entre todos os países budistas asiáticos, eu penso que só a tradição budista tibetana que tem essa tradição da investigação e do debate. Então, a tradição budista tibetana é muito importante que seja preservada a tradição budista tibetana. E como eu mencionei antes, a língua tibetana é a mais apropriada e a mais conduciva para explicar esses tópicos difíceis. E, então, o meu empenho é preservar a cultura tibetana is ecology. e preservar a ecologia tibetana também, porque o platô tibetano é a fonte de água da Ásia. A maioria dos rios que escorrem pela Ásia tem as suas fontes no platô tibetano. Tibet. So Tibetan ecology Então, a ecologia tibetana é muito importante ser preservada. some Chinese company Tem umas, exploitation. infelizmente, tem muitas companhias chinesas que estão explorando essa ecologia do platô tibetano. E eu critico muito isso. He also, you see, give order some Tibetan area, or forest area, should cutting forest. Tem um ministro, eu não entendi bem se é chinês ou indiano, que ele ordenou que eles devem Tibetan ecology.
devem fazer o esforço para preservar as florestas e a ecologia tibetana. É um fator crucial. Sobre a parte política tibetana, nós não estamos pedindo a independência total. 1974, we decided Desde 1974, within the People's Republic of China. nós podemos permanecer dentro da China, porque a China, Provide us more money. nós podemos permanecer dentro da China. Visto que a China é um país rico, eles podem prover aos tibetanos a parte econômica. So we can help them. So they give us money, we give them. E nós, da nossa parte, nós damos os ensinamentos budistas. Publication which made here, like the books for Buddhist science. Por exemplo, nós agora estamos publicando 4 volumes do Ciência e Budismo, né, de acordo com os tratados clássicos indianos. E alguns desses livros, o primeiro volume já foi traduzido em chinês, e alguns professores de algumas universidades dentro da China, eles falaram: o budismo tibetano é realmente um budismo científico. E então muitos chineses estão se interessando mais em estudar o budismo desse ponto de vista. Então, por isso que eu digo, se nós podemos permanecer dentro da China, a China provê a nós a parte econômica e nós daremos aos chineses a parte filosófica budista. Part of People's Republic of China. Meanwhile, I always say, we need meaningful autonomy. Mas eu já mencionei, nós precisamos de uma autonomia significativa. Algumas vezes eu critico que muitos políticos chineses que possuem uma mente limitada, eles até mesmo querem eliminar a língua tibetana. E isso não é uma coisa conduziva. And particularly Chinese Buddhist. So now things are changing. Mas eu acho que ultimamente as coisas estão mudando. The authoritarian system. A China tem um regime completamente autoritário. So express Mas eu acho que as coisas gradualmente estão mudando. Esse sistema, long run, Buddhist tradition will remain, authoritarian system will go. por exemplo, eu sempre brinco que o regime autoritário chinês, alguma vez, algum ponto terminará, mas o budismo tibetano permanecerá. And develop Buddhist knowledge, and with that, Tibetan language and Tibetan ecology. Então, These are my commitment. Então, por isso que eu tenho esse empenho de preservar a cultura tibetana, a ecologia tibetana e a língua tibetana. Então, meus amigos, muito obrigado por vocês muito obrigado por essa preocupação em nos ajudar, e eu agradeço muito a todos vocês. London office for support this webinar and technical support from His Holiness Office. Muito obrigado a todos vocês que deram suporte a promover essa conferência online. Muito obrigado.